Olá, amigos do canal 20 da NET. No ar, mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Sempre com o patrocínio do Sistema Domus de Ensino, Meunic Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS. Nosso Porto Alegre em Revista, sempre com edição inédita às quintas-feiras, às 10 da noite, além das reprises em horários alternativos durante a semana. Segurança Pública em Porto Alegre é o tema de hoje. Para tratarmos deste assunto, contamos aqui no estúdio com a presença do vereador Alberto Kopitk e do jornalista Eduardo Leães, mestre em Ciências da Comunicação pela PUC. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Vereador Alberto Kopitk, a segurança no município. O senhor que é um especialista, já atuou nesta área, inclusive em Canoas, acredita que, no que se refere a Porto Alegre, a criação da Secretaria Municipal da Segurança contribuiu em qual sentido, em qual aspecto para este ramo, digamos assim, aqui na capital? Vou agradecer mais uma vez o convite aqui de estar no Porto Alegre em Revista, esse importante espaço de reflexão aqui da nossa cidade. E, bom, a Secretaria ela é muito recente, né, enquanto Secretaria de Segurança Pública, ela nasceu esse ano, mas eu acho que ainda não deu tempo, né, ainda não foi possível perceber, né, um impacto positivo no planejamento das ações de prevenção à violência, né. Segurança pública, o papel do município é muito mais amplo do que a questão da guarda municipal, que é muito importante, mas é apenas um espaço, né. Na verdade, o município ele tem a possibilidade de articular o conjunto, né, da Brigada, da Polícia Civil, de outros órgãos, desde a prevenção à violência escolar até os presídios, a Polícia Administrativa, com plantões integrados nas madrugadas, dos finais de semana, né, blitz permanentes. Então, um conjunto de ações que nós ainda não estamos vendo, né. Por enquanto, as câmeras de monitoramento, elas na verdade são mais câmeras da IPTC, né, e é bom que a cidade tenha, né, mas elas não estão ainda servindo realmente para um planejamento que possa reduzir os índices. E nós votamos recentemente na Câmara de Vereadores o plano plurianual, o orçamento da cidade para 4 anos. Né, e eu fiquei muito triste, né, que a segurança pública tem o menor orçamento da cidade hoje, com apenas 0,02% do orçamento para esses 4 anos. Né. Então, acaba não é nem culpa do nosso secretário municipal, né, mas uma questão de, sem recursos, também efetivamente é impossível, né, fazer investimentos como o detector de tiro. Né, eu tive com o prefeito Fortunati em São Francisco, onde apresentei para ele a tecnologia que nós instalamos em Canoas, só para dar um exemplo, né, que é o sistema que detecta tiros, que foi implantado pelo município. Em todo o Guajuviras, qualquer disparo de arma de fogo que seja dado, dá um alarme na sede da prefeitura e mostra o local exato de onde o tiro foi disparado, uma tecnologia que está hoje em 90 cidades americanas. Em Canoas foi a primeira cidade, agora já se expandiu para o Rio de Janeiro, né, a partir da nossa experiência. Então são várias ações, como, só para um último exemplo, análise de dados, né, que a gente pode fazer em parceria com a URGS, com a PUC, para analisar os dados da criminalidade. Eles se espalham no bairro, no mapa da cidade, como se fosse uma epidemia. Né? A gente pode enxergar. E a prefeitura poderia ajudar a produzir esses gráficos, encaminhar para os comandantes das companhias da Brigada, da Polícia Civil, articular o trabalho integrado, analisar o que pode ser feito naquele bairro, por exemplo, que está com índices altos, uma intervenção. Não só aquele chama a polícia, mas uma intervenção integrada de uma vez só, usando todo o aparato, né? Ficou famosa as UPPs, né? Nós não estamos falando desse nível, mas desse mesmo conceito de intervenções integradas nos territórios, reurbanização, reconstruir de uma vez só os equipamentos públicos, aí sim a entrada da Brigada, da Polícia Civil, né? Mas não só para prender meia dúzia de bandidos, mas para recuperar aquele território, hoje conflagrado, para a cidadania. E isso é o papel que a prefeitura, na minha opinião, não só pode, como deve ocupar num novo modelo de segurança pública que aos poucos começa a surgir no Brasil. Vereador, tendo em vista que há um pensamento de que segurança é uma questão do Estado, qual é
a principal atividade, então, de uma Secretaria Municipal de Segurança? Olha, como eu falei, né, tem um conceito novo, né, que eu acho que a União tem que entrar também com mais verba, isso é verdade, né, e eu quero aqui me somar também nos esforços para que a gente possa buscar recursos no governo federal, mas o município ele tem que especificamente fazer a integração entre todas as agências, como a gente chama, todas as polícias, órgãos, todas as fiscalizações municipais, ao invés de trabalharem separadas, trabalharem juntas, otimizando esforços, né? E uma responsabilidade primeira do município é a prevenção. Por exemplo, o trabalho de prevenção à violência nas escolas. Mas não é só separar briga de bondes, como se chama hoje. É ajudar a escola a entender o que é a violência infantil hoje já, né? Não é nem violência juvenil, hoje a gente já fala de violência infantil. Como tratá-la com a família, como fazer processos exatamente naquele jovem, naquela criança que a gente percebe que vai ter um comportamento violento e começa a reverter essa realidade o quanto antes, né? E isso tem que ser feito com a rede, a chamada rede, né? E a Guarda Municipal, isso eu dizia no tempo de Canoas, tem que ser a maior especialista no município sobre violência e juventude. Né? Se alguém, assim como o médico e outros especialistas sabem sobre doenças, a Guarda tem que saber sobre esse tema e tem que saber abordar e construir estratégias, por exemplo, o recreio de uma escola. Será que esse recreio hoje não tem nenhuma atividade? Ficam ali 400 crianças de todas as idades, né? Daqui a pouco reproduzindo a violência, se prometendo, brigando, a droga já entra no intervalo da escola. Bom, a Guarda vai perceber esse ambiente e vai construir uma estratégia para o intervalo da escola. E isso vai reduzir a violência no bairro, né? Então, isso tudo são ações que têm que vir pela capacitação, pelo planejamento, né, que a Secretaria deveria estar induzindo. Jornalista Eduardo Leões, como o senhor está vendo a situação da segurança em Porto Alegre especificamente? Bom, Renato, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa e da minha felicidade de conhecer o vereador Alberto Coppitti, que é filho de um colega nosso de Rádio Guaíba, amigo de muito tempo, jornalista e médico, hoje mais jornalista, Abrão Vinogron. Exatamente. Renato, esse tema segurança, em qualquer pesquisa ele está sempre no topo, né? Segurança e saúde, né? São as preocupações maiores da população. A nossa secretaria, como o vereador falou, ela é uma secretaria nova, né? Eu fiquei um pouco preocupado agora quando o senhor me falou que o orçamento é tão pequeno, né? Menor, né, de todos. Consegue ser um pouquinho maior que a Secretaria da Cultura? Não creio. Não creio porque a cultura já tem as suas políticas mais consolidadas, de descentralização, os seus espaços, o seu calendário de eventos. Que também é um orçamento pequeno, né? Não, mas a segurança é o menor da cidade. É preocupante, porque sem recursos fica muito difícil desenvolver uma política, né? Os convênios, o senhor tem experiência maior, que trabalhou no governo federal também, né? Os convênios são demorados, demoram um tempo, maturação. Acho que o Renato é um tema que temos que trabalhar para aumentar os recursos no primeiro momento, para ter o secretário condições de desenvolver uma política mais efetiva. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar para o vereador Coppitti, essas imagens que estão sendo geradas hoje, é só a IPTC que está usando ou elas são fornecidas para a Brigada Militar, para a Polícia Civil também? Hoje a cidade e é digno de elogio, né? Eu sempre gosto, independente de ser oposição, destaco as coisas boas e faço a crítica propositiva naquelas que a gente acha que podem melhorar. O município construiu um centro de comando integrado, novo, que foi inaugurado ali no final do ano passado, né? E ele é muito moderno, muito vistoso, né? Só que qual é a minha crítica, né? Hoje ele não está integrado pela Brigada e pela Polícia Civil. A Secretaria Estadual está construindo com recursos federais o Centro de Comando e Controle para a Copa do Mundo e depois será permanente, né? Então, eles não se falam hoje de forma concreta no cotidiano, como deveria ser um centro, né? Hoje, o Centro de Comando e Controle ele funciona muito bem para a IPTC, para a Defesa Civil, quando temos temporais,
né? E para os serviços públicos, como tirar o lixo, se a imagem mostra algum animal solto, isso, e é muito bom que tenhamos isso. Mas para a segurança pública nós precisamos um outro nível de inteligência, né? Inclusive, e eu quero destacar isso, que nós discutimos pouco no Brasil ainda, os dados. Nós precisamos, não é só a câmera parada que vai nos dizer. Algumas vezes nós vamos precisar trocar o lugar da câmera, colocar essa câmera escondida dentro de um poste de luz, por exemplo, né? E com dinâmica, conforme os índices de violência, eles mudam muito rapidamente, né? Por exemplo, as 10 ruas que mais têm roubo de carro, que é um seríssimo problema hoje de Porto Alegre, né? Porto Alegre teve, nesse primeiro semestre, 5.400 roubos de carro. É a cidade do Brasil que tem mais roubos de carro, né? Hoje é a capital e a cidade que tem mais carros roubados, infelizmente, é Porto Alegre. E aquela imagem, daqui a pouco, a câmera não está no lugar das 10 ruas com o maior roubo de carro. Porque isso, e se você botar a câmera ali, o local do roubo vai se mexer, vai trocar para a quadra de baixo. Então isso tem que ser muito dinâmico, por isso que tem que ter o que nós chamamos de observatório atrás, analisando os dados, identificando os locais, e o Centro de Comando e Controle, ele é um órgão operacional bastante dinâmico. E as secretarias municipais de segurança dos municípios da Grande Porto Alegre, elas interagem entre si? Ajudam um trabalho em cooperação com os órgãos de segurança pública estadual? Nós criamos em 2009 uma organização dos secretários municipais de segurança, né? Várias áreas já têm essa articulação e ela é muito importante para a troca de conhecimento. Vou dar um exemplo aqui, meio ambiente. Os secretários de meio ambiente se falam, a legislação ficou muito mais avançada nos últimos anos, né, na área de meio ambiente. E na área de segurança ainda é muito incipiente, né, essa concepção que nós chamamos preventiva, planejada, né, inteligente. E agora, aqui na região metropolitana, em torno de 20 cidades têm secretarias, algumas mais avançadas, na minha opinião, com o trabalho integrado, sem falar de Canoas, né, que me dou por suspeito aqui, mas outras cidades também têm um trabalho bastante avançado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui tratando de segurança pública em Porto Alegre. Pra mim, economizar é comprar bem tranquila, bem crocante, bem novinha, bem fresquinho. Pra mim, Economizar é... Pra mim, economizar é comprar bem macia, bem bonita, bem moderna, bem assado, bem fofinha, bem divertida, bem madura, bem felpuda, bem suculenta, bem saboroso, bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho, bem gelada, bem quentinho, bem pertinho. Economizar é comprar Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Uma instituição que busca fortalecer, regularizar e defender os interesses dos corretores de imóveis e da sociedade. O Cresci RS há 50 anos realiza o credenciamento, fiscalização e capacitação dos corretores de imóveis no Rio Grande do Sul. Pensando em estar sempre próximo dos seus credenciados, o Cresci RS possui 37 delegacias regionais, espalhadas pelas principais cidades do interior, além da sede principal em Porto Alegre. Retornamos com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema Domus de Ensino, meu nick Ivan, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS.
Segurança pública aqui na capital é o tema de hoje. Vereador Alberto Kopitk, falávamos então no bloco anterior que Porto Alegre é a cidade com maior número de roubos de veículos. Quais são as regiões aqui da capital mais afetadas? Para aqueles que nos assistem poderem imaginar, né, nós temos o centro da cidade, onde a incidência não é tão grande, né, pela característica ali da região, poucos carros, né, mas na região do círculo seguinte ao centro da cidade, né, que começa pelo Bonfim, Moinhos de Vento, Petrópolis, Jardim Botânico, Montserrat, né, essas regiões que circundam o centro, né, não é ainda a zona sul, nem a zona norte, nem a zona leste, mas é o segundo centro da cidade onde estão os maiores índices aqui, que fazem com que nós tenhamos o seguro mais caro do Brasil. O seguro de carros, que nós temos que pagar todo ano, né, em Porto Alegre ainda e segue crescendo, o mais caro do Brasil hoje. Mais isso ainda. Ainda. Eduardo Leães, que nós conversávamos agora nos bastidores, no intervalo, os moradores da Zona Sul é que tem o valor do seguro um pouco mais reduzido, é isso? Porque fica mais longe, né? Para o furto de um carro até trazer para atravessar a cidade toda, dificulta o furto nessas regiões. Então, nós que moramos no Bonfim, na Cidade Baixa, e mais esses bairros aqui na região do Moinhos de Vento, somos os privilegiados. Eu estou dialogando com o governo do estado para implantar um projeto que nós chamamos de cerca eletrônica, que é a colocação de leitores das placas dos carros em todas as entradas e saídas de Porto Alegre. Né? Nós fizemos esse mapeamento em 2010 de todas as entradas, desde daquelas mais remotas de areia, ali com Viamão, até a BR-116. Né? Então, o governo do estado está fazendo o processo de licitação, é um projeto de 10 milhões de reais, e que ele capta as placas e faz uma análise de inteligência para, se passar algum carro roubado, dar um alarme, e ele também consegue estudar qual o carro que o bandido está usando, né, para se locomover. Ele consegue fazer, por inteligência, né, um processo de associação para identificar clones, carros roubados e, porventura, os carros que as quadrilhas estão usando para se mexer na cidade. Então, esse é um projeto que eu acho que pode ser uma grande revolução aqui para combater o roubo de carro em Porto Alegre. A questão da guarda municipal, como ele vê o papel institucional da guarda? Ela é para cuidar só dos próprios municipais, que seriam os termo técnico, os edifícios municipais, as escolas, ou ela pode exercer um papel ostensivo? Não, sem dúvida o papel da guarda é muito maior do que cuidar de prédios, né? Aliás, prédios cuidam câmeras e alarmes, né? Eu tenho uma máxima que é o seguinte: coisa cuida de coisa, gente cuida de gente, né? Nós não precisamos ter guardas municipais de madrugada cuidando de um prédio. Isso o alarme faz. Nós precisamos dos guardas municipais nas ruas, né? Em basicamente 2 grandes trabalhos, na minha opinião. Primeiro, nas escolas, mas repito, com uma nova postura, né? Não é o guarda, ele não está ali para abrir o portão, abrir ou fechar o portão, ou para separar a briga. Ele está ali para ser um especialista junto àquela escola para desenvolver políticas de redução da violência, né? Trabalhar com segurança pública não é só arma de fogo, muito pelo contrário. A arma de fogo está envolvida em aproximadamente 3 a 4% das ocorrências. Todas as outras, que envolvem desde a briga, né, dos adolescentes nas escolas até o conjunto de brigas de trânsito, elas não envolvem arma de fogo. Nós estamos falando de mediação de conflitos, que é outra ação que a Guarda podia ter, ou que a Secretaria poderia ter, grandes centros de mediação de conflitos, porque a maioria das pessoas não tem acesso a advogado, que é caro, ao judiciário, que é demorado. Então, os centros de mediação, que é uma política que já existe em várias cidades do mundo, feita pelos municípios, ela ajuda as pessoas a resolver
pequenos conflitos, mas que muitas vezes ao longo dos anos com um vizinho resultam em homicídios, em tensões. E o segundo papel da guarda são os parques e praças da cidade. A guarda tem que fazer um planejamento, né, preventivo. Eu acho que as praças de Porto Alegre são um breu à noite, né, até é uma política hoje apagar as luzes das praças à noite para que elas não tenham problemas. Eu acho que deveria ser o inverso, nós deveríamos acender as praças e parques e ter uma política planejada, inteligente, porque a guarda não vai poder estar em todo lugar, mas ela pode estar naquelas praças nos momentos, nos dias, nas horas onde nós temos mais problemas. Aí vem aquela necessidade do planejamento, da análise dos dados permanente, que a guarda também pode fazer. Ela tem que ocupar realmente um novo espaço. Qual é o efetivo da guarda hoje em Porto Alegre, aproximado? 600 guardas municipais, né, da guarda centralizada, né, e, na minha opinião, estão ainda fazendo esse trabalho antigo, né, de cuidados próprios municipais, estão subaproveitados e apenas um pequeno contingente que faz o policiamento ostensivo, quero corrigir aqui, né, o trabalho ostensivo de segurança, mas também me parece que falta o treinamento. Acaba, de vez em quando, tendo essa mesma confusão que eu cometi agora, né, de que a guarda tem que ser uma pequena brigada militar. Eu acho isso muito perigoso. A guarda ela tem que estar integrada com a brigada. Quem tem o poder de polícia hoje no Brasil é a Brigada Militar e a Polícia Civil. Guarda não pode ser mais uma na rua brigando para ver quem chega antes, quem dá mais tiro. Isso não precisa, isso não ajuda, né? Nós temos que acabar com aquela imagem de que para termos mais segurança nós temos que ter mais homens e mulheres fardados nas ruas, né? Precisamos, mas na verdade o essencial é mais inteligência do que efetivo nas ruas, muitas vezes atuando sem o devido planejamento. E como é que está o papel da Câmara Municipal? Ela está debatendo assuntos de segurança pública? Ou é difícil pautar esse tema? Eu estou chegando na Câmara, né? Estou há 6 meses nesse mandato. O que eu não gosto é quando o debate de segurança ele cai para as questões partidárias, né? Botar a culpa em alguém. Acho que a segurança, mais do que qualquer outra área, ela tem que ter uma soma de esforços. O prefeito, com o governador Tarso, com a presidenta Dilma, né? E eu sinto ainda um pouco a ausência de um debate como eu acho que o meio ambiente tem, a saúde tem, porque conquistaram ao longo das décadas os movimentos, né, qualidade na discussão sobre essa nova política pública, né? Isso nós vamos construindo ao longo do tempo por dentro dessa comissão. Eu tenho certeza, essa nova comissão, que nós vamos conseguir acumular mais, compreender melhor o papel do município para vencer a violência, né? Que é uma nova concepção que surge no mundo e, quando é aplicada, reduz os índices. Eu queria ver a opinião de vocês, começando aqui pelo jornalista Eduardo Leões, em torno dos guardas de quarteirão, a necessidade da contratação destes profissionais. Olha, Renato, eu vejo com alguma preocupação essa contratação, porque, no geral, é um custo que a cidadania exerce e as pessoas acabam, às vezes, não vou generalizar, mas contratando empresas que não têm qualificação para desenvolver esse tipo de serviço. Empresas que não estão legalizadas perante a Polícia Federal, que os funcionários não são treinados, muitas vezes utilizam armas que não têm preparo para usar. Também acontece a situação de usar policiais em horário de folga, que é uma coisa lamentável, porque se o policial que está trabalhando no horário de folga, quando ele for trabalhar no horário dele que ele tem que prestar serviço para o Estado, ele vai estar cansado. Mas ele está ali para completar a remuneração dele. Eu acho que tem o tema que tem que ser analisado com muito cuidado, porque a gente já sabe que ocorreram vários problemas em várias cidades de pessoas que não tinham preparo para enfrentar situações, e o prejuízo foi maior ainda. E além de representar mais um ônus para a cidadania. Vereador. Eu concordo plenamente com as palavras aqui, né, do professor, e
se isso resolvesse, nós não tínhamos violência em Porto Alegre, né? Porque nós temos hoje um exército de mais de 30 mil pessoas trabalhando nas noites de Porto Alegre, né? Como vigia de rua, muitas em situação irregular, né? Isso não é culpa nem desses servidores, trabalhadores, nem das pessoas que buscam, porque estamos numa realidade de insegurança, né? Mas exatamente aí talvez pudesse ter um novo papel do município também, mapeando essas pessoas, formalizando elas, exigindo um grau de capacitação e cruzando os dados para ver muitas vezes se, ao invés de ser uma pessoa que está guardando a segurança dos prédios e da família, se não uma pessoa que está entregando para os bandidos, né? Informações sobre os carros, horários das famílias. E eu deixo aqui 2 dicas para aproveitar o espaço que nós temos conversado nos bairros, que é os prédios se organizarem, ou casas, para ter mais iluminação de dentro para fora. Holofotes não são tão caros, o custo não é tão caro. Infelizmente, né, o certo é que não precisássemos, mas estou aqui de forma prática. Iluminação, quanto mais luz, menos violência. E câmeras de monitoramento. Temos 30 segundos. Seu recado final, vereador Kopitic. Apesar dos problemas, acho que estamos num caminho novo aqui na cidade com as delegacias de homicídio, né, que a Polícia Civil instalou, que estão reduzindo os homicídios, mais equipes preparadas para combater esse crime, mais inteligência, efetivo, mais bem preparado, e espero que no futuro a gente possa realmente ter essa nova política aqui na cidade por parte da Prefeitura. Jornalista Eduardo Leões. Bom, Renato, gostaria de agradecer o convite, prazer de conhecer o vereador Kopitic e torcermos, né, Renato, que a segurança pública seja uma prioridade dos poderes constituídos, tenham mais recursos para investimento nessa área tão importante e tão relevante para a sociedade porto-alegrense. E nesse ponto encerramos mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Até a próxima.